Sandrina, Eu só queria agradecer a presença do professor Domingos Sávio, da sua disponibilidade, professor, e a presença de todos presentes na reunião. A gente vai dar início ao segundo módulo do minicurso de gestão de conflitos, e o professor Domingos Sávio que vai tocar aí. E aí nós estamos falando, né, na última aula nós ficamos sobre aqueles níveis, né, da situação de conflito, né? Até então nós falamos muito dentro de uma abordagem mais, vamos dizer assim, subjetiva, né? Eu, né? E agora nós vamos então ver, então, partindo agora mais para uma abordagem eu, o outro, né? Eu, ele, né? Ou essa interação entre as pessoas. A gente começa vendo aqui as principais causas, né, do conflito, dos níveis, o que é o conflito, os níveis do conflito, e agora as principais causas, né, que pode ser por recurso ou interesse pessoal. Esses interesses pessoais podem ser de base consensual, né? O consenso ele ajuda muito a eliminar uma situação de conflito, ou pelo menos resolver uma situação de conflito de uma forma saudável, né? Mas quando existe esses interesses contraditórios ou, vamos dizer assim, opostos, então, geralmente, se leva a uma situação de conflito, ou ele faz eclodir um conflito. Né? Nós vamos entender aqui a palavra conflito como se fosse uma guerra, né? Uma batalha entre pessoas. Não, o conflito, ele se apresenta como uma situação, né? Um tanto adversa, que requer um diálogo, né, ou uma estratégia para resolver uma questão subjacente. Não necessariamente o conflito é uma guerra. O conflito é entre dois países, né, estão lá se matando, um jogando bomba no outro, aquela coisa toda. As pessoas botando uma bomba na barriga e explodindo, não. Aqui nós falamos em conflito como uma situação, né, de contradições, de oposições de pensamentos, opiniões, jogos de interesse, que levam, então, a uma necessidade de um diálogo, né? Que isso pode acontecer por meio desse interesse, né? Pode ser por meio da competição, né? Que acontece muito em algumas empresas, principalmente as empresas que são na área, vamos dizer assim, comercial, né? Tem aquela questão das metas, né? Tem a meta organizacional, e tem as metas individuais, aquela coisa assim, quem vende mais vai ganhar um prêmio, né? Aquela coisa toda, é um bônus, né? Aquilo ali mais é uma dinamite para que as pessoas explodam, né? Então, acontece muito isso por competição, isso dentro de uma abordagem organizacional, ou pode acontecer uma competição, né? Além de uma abordagem organizacional, as próprias pessoas competindo, né? E assim, não é novidade, não é coisa do outro mundo, né? A gente saber que existem algumas empresas que as pessoas elas ficam criando competições, né? E essas competições, elas em boa parte, elas são veladas, né? Eles querem ascensão na carreira, querem melhores benefícios, e por isso elas têm essa competição, que muitas vezes ela pode ser, né? Às claras, né? Tido como um jogo organizacional ou profissional, como também essa competição que ela fica velada e aquele conflito ele fica latente até que ele passa a ser percebido e sentido, né, pelas pessoas. Né? Tem a tentativa de libertação de uma pessoa em relação à outra, né? Assim, isso aqui a gente pode pensar em uma abordagem mais pessoal, social, né? De relacionamentos, né? Mas também existe também aquela liberdade também dentro, essa tentativa de liberdade dentro de uma organização, quando nós queremos mudar de cargo, nós queremos mudar de setor, que existe aquela, vamos dizer assim, aquela tentativa ou até mesmo aquela ação, né, de uma liderança ou uma outra pessoa com influências, inclusive, nem sempre pode ser o líder, que ela consegue, então, barrar essa mudança, né? E nos torna um pouco preso. Então, essa pressão, essa sensação de prisão, de não ter o controle, né, sobre si, também nos leva a uma situação de conflito, que eu, claro, eu vou projetar também os meus sentimentos, né? Aquela coisa que me incomoda, a minha combustão,
o meu desconforto, eu vou projetando em ações, né, contraproducentes com a outra pessoa com a qual eu me sinto presa, né? A situação, aquela coisa, quer me parar, quer me privar de alguma coisa que acaba, então, levando para esse ponto. E tem também, claro, a diferença de crenças, né, em geral. O que é uma crença? É aquilo que eu acredito. Né? Aquilo que eu acredito, eu começo, então, a valorar. Eu dou valor, eu coloco em uma escala de valores as minhas crenças. Né? E a gente sabe que existem aquelas crenças que são limitantes e temos crenças expansivas. As limitantes, elas me travam, elas me impedem, né, de avançar, de caminhar, de produzir, de desenvolver rapport com os meus colegas do lado, os parceiros, liderança e tudo mais. E as expansivas, elas me dão energia, elas me canalizam para o avanço, né, para alavancar resultados melhores, para me apresentar de uma forma mais positiva. Então, a partir do momento que eu tenho aquilo como crença, e elas me são, se elas são crenças expansivas, então, automaticamente, elas me ajudam a avançar. Então, eu acredito em coisas que me ajudam a avançar. Tipo, um bom relacionamento, produzir melhor, me autodesenvolver, contribuir eficazmente com a liderança, ou se eu sou líder, ouvir a minha equipe, participar com a minha equipe, estar junto, né? Que agora o novo líder é aquele que está realmente ali, onde as coisas acontecem, que a gente chama o Gemba, né? Tem até um curso lá que é o Gemba Walking, né, que a gente usa somente isso. A atuação do líder, onde as coisas acontecem, pode ser num ambiente industrial ou um ambiente transacional. Não tem importância quanto a isso. Então, assim, quando essas crenças são expansivas, elas me ajudam a ter essa atuação mais positiva, né? Essa atuação mais contributiva. E quando são crenças limitantes, elas começam a me travar e até mesmo traduzir para mim visões e sentimentos que não são, né, necessariamente realísticos, nem têm a capacidade de contribuir com o meu crescimento profissional, pessoal, em todas as áreas da minha vida. Mas, como são crenças e eu valoro, então elas se tornam para mim valores, e os nossos valores, eles norteiam os nossos comportamentos. Então, ou seja, a diferença de crença entre as pessoas levam a comportamentos também diferentes. E esses comportamentos que são, que eles se pragmatizam dentro das interações entre as pessoas, levam a situações de conflito. Então, assim, é importante a gente ter, nesse ponto aqui, essa atenção. Quais são minhas crenças? Eu faço lá um elenco lá, né, bem honesto, bem direitinho, das minhas crenças. Tá, e qual dessas crenças aqui eu vejo como são limitantes, né, ou seja, que me impedem de avançar, que não me levam a um nível de relacionamento saudável, e quais são, então, as minhas crenças expansivas, que me ajudam a avançar, que me dão uma visão mais clara do todo, que me faz a entender que dentro da organização tudo é sistêmico, né? Como também na vida tudo é sistêmico, uma má atuação na minha vida social vai refletir de alguma forma na minha vida familiar, na minha vida matrimonial. Então, entender essas crenças e como elas acontecem é importante para a gente, então, atuar de uma forma positiva dentro de uma situação de conflito. E saber que essas crenças, elas divergem entre as pessoas. Aquilo que eu acredito não necessariamente é o que o outro acredita. Então, assim, eu tenho que entender que existe essa diferença. Quando nós estamos falando dessa questão de diferença das crenças, né? Daquele que eu acredito, que gera os meus valores pessoais, então, automaticamente, eu tenho que ser levado, né, a um nível de compreensão das coisas com base na alteridade. Como que a alteridade, ela nos ajuda a resolver situações de conflitos ou até mesmo evitar que o conflito ele venha a eclodir. Autoridade é a alteridade, alter, tá? A gente não confunde alter com autor, porque uma única letra aí nessas duas palavras, ela muda completamente o sentido das coisas. E que nós estamos aqui, então, nos apoiando nesse momento é na alteridade, que é o quê? É a minha capacidade, é um desenvolvimento de competência, de percepção,
e consciência tranquila de que eu sou diferente das outras pessoas. E as outras pessoas também são diferentes de mim. Minhas crenças podem ser diferentes, né? Porque eu posso ter crenças iguais, não necessariamente tem que ser todas diferentes, né? E as pessoas também têm crenças e valores diferentes dos meus. E a alteridade, ela prega aqui. Nós devemos aprender a perceber a diferença, aceitar a diferença e conviver com essa diferença de uma forma parcimoniosa. Então, o princípio da alteridade ele é importantíssimo para, vamos dizer assim, a resolução de problemas, né, como também eliminação dos conflitos, sejam pessoais, intrapessoais, interpessoais, como também grupais e intergrupais. Né? Então, é importante, estamos falando de valores, interesses, a competição e a tentativa dessa liberdade, esse sentimento de prisão, eu colocar sempre junto, dentro do meu modelo mental, né, do meu mindset, o princípio da alteridade. Perceber, aceitar, perceber e aceitar e conviver com a diferença, porque nós vivemos em um ambiente organizacional onde a diversidade ela é muito intensa e se intensifica mais a cada dia. Nós, enquanto seres humanos, somos indivíduos completamente individuais, diferentes uns dos outros. Não existe uma pessoa completamente igual a outra, não há isso. Não existe um DNA igual ao outro. Então, a gente já entende que eu preciso aprender a conviver com a diferença dentro do ambiente de trabalho. E assim é um caminho que já vai me ajudando a eliminar alguns conflitos, né? E a gente se apoiando nessa questão do mindset, o meu modelo mental, né? Aquilo que eu tenho como domínio dos meus conhecimentos, tal, que eu sei mais que o outro, é uma questão de nível de educação. Então, a gente entender que essa diferença também ela está presente na capacidade de entrega de cada pessoa, de acordo com o seu nível de conhecimento. Então, esse é o meu mindset, a minha mentalidade, entender que as pessoas são diferentes de mim, como eu também sou diferente das pessoas. Isso implica também na sua capacidade de resolução de problemas, nível de entrega dentro da organização, interação dentro da equipe e extra-equipe, né? Como também a sua capacidade de resolver, inclusive, os próprios conflitos pessoais. E aqui uma questãozinha, vou deixar aqui para vocês vão ter isso aqui nos slides, será enviado para vocês junto com o certificado, né? Vocês, depois lá, quando vocês tiverem com isso em mãos, vocês refletirem sobre esses pontos, né? Em que situações observa a presença de conflito no meu dia a dia? Vai lá e anota isso e responde, que você vai escrevendo, aquilo vai ficando mais cauterizado dentro do seu conhecimento e na sua mente, né? Como me comporto durante um conflito? Qual imagem as pessoas têm de mim? É importante a gente saber isso aqui, gente, né? Nós estamos muito voltados, não, enquanto seres humanos, seres de interesse, que todo ser humano é ser de interesse, em saber, como é que eu estou percebendo o outro, né? Eu percebo que a pessoa é assim, é assada, tal e tal. Mas é importante também a gente também entender e buscar saber qual é a imagem que as pessoas têm de mim, né? Que a gente chama de autoimagem, né? Ou seja, é como eu me vejo, né? E a heteroimagem é como eu imagino que as pessoas me veem. Qual é como eu imagino a imagem que as pessoas têm de mim. Né? E aí você fazer, então, esse jogo comparativo entre aquilo como eu me vejo, como eu imagino que as pessoas me veem em relação à minha imagem e como realmente isso é verdade. Qual é realmente a imagem que as pessoas têm de mim? Como é que eu vou saber, então, essa resposta mais assertiva? Por meio das interações, das observações. E muitas vezes a gente até pergunta, como que eu estou agindo? Me dá um feedback. Nessa hora o feedback é muito importante. É importante saber dar um feedback, receber o feedback com tranquilidade,
O feedback ele não é uma crítica, né? O feedback é uma resposta a um comportamento. E é muito importante a gente ter essa coragem de dizer assim, oh, faz uma avaliação do meu comportamento aqui na equipe, ou com o líder, como é que está o meu comportamento, como que eu estou me comportando, em relação ao meu comportamento, como é que está a minha entrega, o que é percebido que eu preciso melhorar, eu preciso dessas respostas. Isso não é se submeter a um julgamento, não. É se submeter realmente ou aceitar, né, uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. O feedback ele é muito importante. Temos que vê-lo com bons olhos, porque ele nos ajuda a avançar e ser pessoas melhores em todas as áreas da nossa vida. E aqui uma forma, né, de expressar conflitos, né, a forma negativa. Tem a ação destrutiva, né, que é aquela violência, né? A violência nem sempre ela é obrigada a ser uma violência física, né? Existe a violência também psicológica, o terror psicológico, né? Que é colocado dentro da academia, né, como o poder simbólico, né? Que ele atua muito nisso. E quando nós vamos, então, trabalhar em uma empresa, né? Uma organização, nós assinamos lá o contrato de trabalho. Então, a partir dessa assinatura do contrato de trabalho, você está, então, aceitando, né, a estrutura organizacional, né, as normas organizacionais, como o modo de ver, de ser e de agir dentro da organização. Ali, a partir daquele momento, você está dizendo claramente que você está disposto a se moldar à cultura organizacional e incorporar os valores organizacionais. Então, lá na frente, não adianta mais querer reclamar, porque foi tudo muito... espera-se que foi esclarecido em um momento, né, de a demissão do funcionário, está tudo muito claro, aquele momento que a gente chama de interação, né, dentro da empresa, né? Então, tudo é muito explicado, então, lá na frente não tem por que ficar reclamando, isso tudo foi deixado às claras. E aí, em algum momento, depois que a gente já está na empresa por um tempo substancial, a gente começa, então, assim, como se estivesse descortinando algumas coisas. E aquilo que era tranquilo, a gente começa a ver que não é tão tranquilo assim. O que eu aceitava, eu já não aceito mais, né? Mas é importante a gente manter, como nós falamos na aula passada, né, o nosso controle emocional e saber que, quando estamos dentro de uma organização, no nosso trabalho, nós temos, então, que estar sob a cultura organizacional e em conformidade com os valores organizacionais e com o modelo de gestão e o estilo de liderança que ali, então, é posto de uma forma pragmática, né, para todos os funcionários. E eu, sendo um deles, eu tenho, então, que me adaptar à organização, né? Em uma forma geral, não é ela que se adapta a mim. Claro, existem alguns pontos, né, como falamos em uma abordagem ergonômica, né, com base na ergonomia, é um ponto onde a organização ela precisa se adaptar ao colaborador. As demais, é o colaborador que precisa buscar uma adaptação à organização, ao ambiente de trabalho e às interações, né? Entre equipes ou intra-equipes. Então, é importante isso. E, então, essa expressão negativa por meio da violência, ela contradiz, né? Embora havendo, né, esse poder simbólico, né, que a gente entenda aqui o poder simbólico como essa autorização que é dado, né? Eu dou uma autorização para o meu líder, ele agir sobre mim, né? Mas não é uma autorização que para uma situação de violência. Ou os meus colegas de equipe, né, eles têm essa autorização que ela é dada de uma forma simbólica, não é nada assinado, né? Para eles também expressarem seus pontos de vista, né? Embora que essas expressões elas não podem ir por um nível de uma ação destrutiva, né? A violência física ou a violência psicológica, que chamamos de terror psicológico, que automaticamente é conflito na certa, né? E como diz o dito popular, dos bravos mesmo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, se falava muito, né? Psicopata, né? Você é psicopata. E aí, os psicólogos organizacionais, nos processos de
seleção, eles ficam muito atentos com aqueles, aplicando os testes psicológicos, né, para encontrar uma possível, né, um possível traço de um comportamento, chamamos de dissocial, né, que não pode chamar de psicopata, não vai preso, né, agora é lei, né, um comportamento dissocial que, na verdade, é o psicopata, é o doido, né. Não é nem um doido, é uma pessoa má, né? Uma pessoa com um comportamento de pessoa má. Mas existe, sim, os psicopatas de escritório, que são altamente perigosos, né? Que eles agem de uma forma muito sutil, né? Dominadora e perversa, né? E leva a essa violência psicológica. Eles causam violência psicológica de uma forma sutil, mas muito intensa, né? E desmedida. Isso pode ocorrer entre colegas da equipe, como também da liderança, né? Já tive líder que realmente ali não é uma pessoa normal, não tem como ser pessoa ser normal, tão perversa daquele jeito. Então, isso que a gente chamamos de pessoas com comportamento dissocial, que leva a essa violência psicológica, né? Ele não bate, não, mas ele faz pior, né? Ele busca uma situação, te colocar numa situação que você se sente completamente desnutrido da sua própria personalidade, da sua identidade, né? Gera aquele conflito interno com você e você vai sendo envolvido para aquela situação terrorista que até que você se torne uma pessoa conflituosa, forçada em uma vida conflituosa, porque chegou num momento muito forte, né? Então, isso são os comportamentos destrutivos que acontecem no ambiente de trabalho e temos que estar atentos e saber como atuar diante deles para evitar um conflito maior, né? Mas existem muitas situações muito, muito complexas. Mas também existem muitos lugares para trabalhar, empresas que são altamente tranquilas, saudáveis, né, para se trabalhar. Se prega muito também a questão, né, que agora é até motivo de pesquisa, inclusive eu estou pesquisando sobre isso, que é o comportamentos destrutivos, né, que se nomeia como o assédio moral, comportamentos abusivos, perdão, né, que é o assédio moral. E assim, está presente em todos os locais, tá? E eles geram muita tristeza, muita patologia, muito estresse, né? E nós, infelizmente, temos que aprender a conviver com eles, porque eles são altamente conflituosos e eles estão presentes em todas as organizações, né? Em maior ou menor grau, eles sempre aparecem em algum ponto ou em vários pontos, né? Que é esse comportamento abusivo, né? O assédio moral dentro das organizações. Aquele comportamento que ele quer te desnutrir da tua personalidade, desnutrido do teu eu, do teu self, né? do teu âmago, né? E isso vai diretamente dentro de uma estrutura emocional das pessoas, nós como pessoas, e leva a uma situação de conflito. E aí a pessoa, então, vê isso se expressando de uma forma muito clara. Como também tem a questão a omissão, né? Uma necessidade que eu tenho dentro do meu trabalho, de algum instrumento, alguma melhoria, algum apoio, ou o que você vê muito agora que é necessário, né, que é o autodesenvolvimento. As empresas elas precisam agora, mais do que nunca, promover para as pessoas condições para o autodesenvolvimento, já que elas precisam agora de profissionais com altíssima capacidade de entrega nesse momento, né, de retomada, de reconstrução, que já vinha uma coisa muito louca por conta da globalização, tecnologia, e agora temos que retomar o mundo, a vida tem que continuar e temos que melhorar, porque estamos em uma situação um pouco complexa, né, e isso tudo já... a situação em si, o contexto pandêmico, ele já deixou um conflito dentro de nós por conta de algo novo, muito intenso, muito estranho, que nós não conhecíamos e tivemos que conhecer, entender e conviver com ele. Não foi fácil, né? Não está sendo fácil, inclusive. Isso já é um motivo para nós termos essa conscientização que estamos em uma situação vulnerável, né? E que isso pode levar, então, a esse conflito. E a omissão, o apoio da liderança, né?
a equipe ou algum membro da equipe, e nesse momento, principalmente, então, isso já gera por si, né, uma situação muito difícil, né? Ou seja, aqui eu tenho na ação destrutiva a violência e na omissão tem o conflito, né? Ele continua, assim, o mal que ele causa, né? E ele só vai aumentando o problema. Conflitos não resolvidos, eles engordam, eles aumentam e eles, então, eles vão dando mais expansão a um problema. Que a gente coloca é o quê? O conflito surgiu, vamos resolvê-lo. Vamos encontrar a causa do conflito. Eu não quero saber quem está causando, porque senão eu vou querer matar o cara. Eu vou dar uma de caçador de safari. Não é essa a proposta. Temos que buscar saber qual é a causa do conflito e atacar a causa do conflito, não quem está realmente colocando esse conflito em prática. Eu não quero saber por que é que fulano está me agredindo. Não, aliás, fulano me agrediu. Eu não quero saber que é fulano que está me agredindo. Quais são as causas que levam João a ter comigo um comportamento de violência, né? Seja ela de ordem física ou psicológica, né? Que eu nem sei qual é a pior das duas. Em última análise, eu digo que a violência psicológica ela ainda é pior que a física. Que a física, alguém lá vai lá te dar um tapa, um empurrão, aquilo dói, daqui a pouco passa. Mas a violência psicológica, ela marca pessoas, né? Existem muitas pessoas, muitos profissionais, até mesmo gerentes, né? Somente o setor mais afetado, né? Eu vou dizer isso de acordo com a minha pesquisa, inclusive, né? Que eu fiz minha pesquisa lá do meu mestrado, onde eu pesquisei sobre cultura organizacional e o sofrimento psíquico do trabalhador. E as duas classes mais afetadas, né, por essa questão desse terrorismo organizacional, né, advindo dos elementos da cultura organizacional. Em primeiro lugar foram os enfermeiros e em segundo lugar os professores, infelizmente. E aí assim eu tive que incorporar uma realidade da qual eu também vivia enquanto professor. Então assim, não estou aqui condenando a empresa onde passei nem vou passar, não é isso. É apenas a realidade dos fatos que uma pesquisa, né, como a gente faz uma pesquisa de mestrado, uma dissertação, ela tem que trazer uma realidade. Não pode supor coisas. Nós não supomos coisas quando estamos fazendo uma dissertação. Nós apresentamos evidências, né, de fatos reais e foi realmente isso que aconteceu. Então, assim, a questão do assédio moral é algo muito forte, que a gente precisa, então, ter essa consciência, né, se eu estou assediando ou sendo assediado. Né? Se muitas vezes eu posso ser um agente, né, um agente passivo, ativo do assédio moral, né, de um comportamento abusivo, e isso está levando a um conflito. Tanto afeta a pessoa diretamente ao qual eu estou me dirigindo com o meu comportamento abusivo, como também a outras pessoas que estão nos lados observando então aquelas ocorrências. Isso é extremamente contraproducente. E aquele pode ser de uma forma negativa, por ter essa omissão, ou seja, nessa omissão eu tenho uma oportunidade de melhoria. Enquanto a omissão ela é negativa, porque ela leva a uma situação de conflito, ela também pode ser positiva, quando ela apresenta, né, como uma oportunidade de melhoria, né, que até então não se observava. Mas só vai ser percebido como essa oportunidade de melhoria quando há um feedback, quando há uma resposta a um comportamento deslocado, a um comportamento inapropriado, né? Um comportamento com uma incontinência negativa muito recorrente. Se não houver feedback, as coisas vão continuar acontecendo e a pessoa, se ela tem um desvio, né, comportamental, né, se ela tem um traço, né, de um transtorno mental mais acentuado, ela vai continuar fazendo aquilo ali como se nada estivesse acontecendo, porque para ela é um prazer. Né? Pessoas com comportamento social, elas sentem prazer em maltratar as outras. Então, claro, para ela não é nada demais, é simplesmente uma diversão. E uma ação construtiva, né, que ajuda também a mudar a mudança da cultura, né? Voltando retomando a questão da cultura organizacional, sabemos que são os modos de ser, de agir, de pensar, resolver problemas internos e externos à organização, né?
que parte, né, das ações do líder, do comportamento do líder, e a equipe observa, valida e então usa esses comportamentos validados para tais proposições. Então, assim, a maneira como o líder se comporta, como ele age, como ele interage, deve ser um ponto de observação, de reflexão e inflexão muito forte, porque é a partir destes comportamentos, destas colocações, dessas suposições que surge a cultura organizacional, que pode ser uma cultura que tenha tendência para um ambiente produtivo, um ambiente salutar, um ambiente agradável, dizer assim, um bom lugar para se trabalhar, ou pode ser uma cultura que ela preconiza o sofrimento, ela fortalece, né, a expressão de comportamentos abusivos, a expressão do domínio e do controle, onde vai automaticamente contribuir, né, com fatores de desmotivação, com conflitos e, consequentemente, né, implicações negativas na produtividade. Uma pausa aqui para ouvir vocês. Alguém tem algo a falar? Todos me ouvem? Tá chegando bem, Sandrinho? Mesmo a minha voz hoje, sim, está meio, né, assim, disfônica, vamos dizer assim, né? E, gente, acerca, fazer aqui uma pausa de dois minutinhos, né? Que, assim, para mim, tempo, hoje aqui com vocês, né? Ele é muito valioso. Mas eu queria ver aqui com vocês, pelo menos uma ou duas pessoas, né? O que foi percebido que a gente discutiu na terça-feira, se o caminho que nós usamos para abordar essa questão dos conflitos, se realmente ajudou vocês de alguma coisa, se transmitiu uma realidade dos fatos, né? Me fala alguma coisa, eu quero um feedback. Eu preciso desse feedback de vocês. Professor, tá me ouvindo? Olá, tudo bom, professor? Rodrigo. Ótimo. Oi, Rodrigo. Voltando à aula anterior, né? Foi muito proveitoso, né, os questionamentos que foi levantado, né, naquele momento, e trazendo para o nosso dia a dia, né, como a questão da liderança, é importantíssimo você saber ouvir o outro lado, né? Saber ouvir, saber fazer as colocações no momento adequado, para que o outro lado possa entender e compreender a razão do que está se repassando, né? Isso daí é importantíssimo, porque a partir do momento quando você não deixa o outro falar, né? E isso daí será mais um conflito que você está criando, né? Onde você deveria orientar, direcionar, você está criando algo conflitante cada vez mais, e as duas partes não chegam num veredito, como se diga, né? Na razão. Assim, é muito importante nessa parte que as empresas hoje lidam, né, com os tipos de conflito, e é bom, principalmente a parte de liderança, a parte também não só a liderança, mas também a base, né? Que nós falamos hoje no Gemba, né? Que é a parte da área fabril, que é um setor, é uma área importantíssima para que estejam bem, né? Sem conflitos e possa trazer bons resultados. Sim. Existe uma metodologia também, sabe, que ajuda bastante a liderança, que é chamada, na verdade, né, de comunidade de práticas. O que é isso? Existem coisas, o Rodrigo e os demais participantes da aula, né, que as pessoas elas só falam, elas só verbalizam quando elas estão fora dos postos de trabalho e quando elas estão entre elas. Onde que realmente acontece isso? Na hora do almoço, lá no refeitório, onde quer que esteja acontecendo, no restaurante, não sei como é, depende da empresa. Empresa que é restaurante, outras é refeitório, eu não sei como então, a nomenclatura de cada empresa que vocês trabalham. Naquela hora do cafezinho, no intervalo.
Aí tem aquele intervalo, o momento do cochilo, depois daquele cochilo, né, as pessoas dão, sei lá, ou sentado ou deitado em algum lugar, e elas começam a falar entre si. Então, ali elas expressam coisas, elas falam de temas e abordagens que as incomodam, mas que elas não têm coragem, elas não se sentem à vontade, vamos dizer assim, né, para falar para a liderança. E a comunidade de prática, ela diz que o líder, ele deve ter essa sensibilidade, esse cuidado, essa sutileza para captar essas informações de uma forma tranquila, sem ser invasivo na vida das pessoas naquele momento, né? Nem também sem perceber isso como uma comunicação informal, né? Que, em uma linguagem popular, a gente chama de fofoca. Não é isso, né? Ou seja, nessas horas, o Rodrigo e demais participantes, que as pessoas estão no cafezinho ou no almoço, é um momento valioso para o líder fazer um passeio discreto, porque se ele for percebido de uma forma muito forte, as pessoas não falam, a gente não fala. Né? Quando vê o líder, a gente vai e cala. Mas quando ele é uma pessoa assim, participativo, e isso é importante também, que também dá mais segurança para as pessoas, se ele é um líder bem envolvido com a equipe, um líder que ele sabe navegar naquele que a gente chama de liderança situacional, entre o democrático e o autocrático, tarefa e pessoas, e ele é um cara mais voltado para as pessoas, como deve ser, pois o capital intelectual ele é muito valioso para as empresas, então vai haver mais essa tranquilidade para que as pessoas têm que ter essa sutileza para captar essas informações. Então, isso que a gente chama de comunidade de práticas, que muitas vezes existe ali entre eles um debate, uma discussão, muitas vezes até mesmo do comportamento do líder que eles não estão aprovando, não estão validando, e eles não falam para a liderança. Eles ficam entre si, ou muitas vezes é uma pessoa só que não está gostando e acaba espalhando. Aí, quando o líder ele capta essa informação, é uma oportunidade para que ele mude, né, a sua abordagem, mude seu comportamento e evitar situações negativas lá na frente. Então, falar, gente, dessa questão de como eu atuo dentro de uma organização, como eu me percebo e como eu imagino que sou percebido, fazer esse comparativo é muito importante para ter uma boa atuação enquanto líder, como também como um dos membros de uma equipe. Beleza? Então, sobre essas questões que vimos aqui, está mais no intrapessoal, mais como o eu, né, e começamos a falar do outro, está bem resolvido para vocês? Podemos seguir, então, para o segundo ponto? Sim. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, sobre cultura organizacional, principais causas dos conflitos nas organizações, quando os conflitos podem ser positivos e quando os conflitos são negativos, né? Como eu falei, o conflito nem sempre ele é negativo, né? Existe a oportunidade de melhorar, né? Por meio de uma situação conflituosa. Isso é bem uma questão de visão e abordagem. Eu posso ver um embate, vamos dizer assim, entre duas pessoas, com uma coisa negativa, eles vão se matar, ou com uma oportunidade de visitar aquela situação, atuar dentro daquela situação e ver o que nós podemos colher de bom, né? Ou seja, eu tenho duas pessoas que estão com divergência de opinião, de pensamento ou de colocações sobre um modo, um estilo de, sei lá, de produção ou uma abordagem de atendimento, um concorda, outro não discorda, fica aquela coisa. Então, ali é um momento para a gente chegar, então, junto, ver aqueles dois pontos de vista e colher o que tem de melhor em cada um deles e tornar aquilo ali até mesmo em um modelo padrão de atendimento, a mesmo de produção, como seja, aqui está discutindo. É conseguir tirar, né, assim, uma coisa assim, bem tranquila, né, o açúcar da beterraba. Né? O álcool da cana-de-açúcar, por exemplo. Né? Ou seja, eu aclarei que o caldo de cana, lá, o pessoal faz mal, tem muito açúcar e tal. E eu consigo pegar aquilo que era uma coisa que, de repente, visto como ruim, que as pessoas ficam doentes, e eu consigo pegar algo bom, por exemplo. Então, há essa oportunidade, a gente pegar uma situação de conflito, que ela, por si,
traz uma imagem e um caráter negativo e transformar em algo positivo por meio de melhoria, né? Gerando aprendizagem para as pessoas aprenderem. E aí, ao passo que essa atuação nos conflitos, ela vai sendo ressignificada do negativo para o positivo, né? Daquilo que era uma situação de desentendimento, e a gente gera aprendizagem, gera algo positivo para a organização, então a organização ela começa a trilhar dentro de uma abordagem que a gente chama de organizações que aprendem, onde as pessoas, agora não só mais eu, mas eu, minha equipe, os outros colegas líderes, nós estamos aprendendo dentro da organização por meio das nossas fragilidades, por meio das nossas colocações divergentes, nosso ponto de vista e nossos conhecimentos que são em níveis diferentes, nós conseguimos equilibrar os conhecimentos, as abordagens, conseguimos, com muita tranquilidade, aceitar a diferença do outro, como também deixar que a nossa diferença seja aceita. Então, isso são organizações que aprendem, o que é muito importante, né, para qualquer empresa. E aqui, voltando aqui à questão da cultura organizacional, eu tenho aqui a empresa, né, que investe nas pessoas para solucionar problemas, né? E aí, a gente fala assim, mas sempre problema? Assim, a gente vê de várias formas. Aí eu tenho aqui no centro pessoas diferentes que possuem objetivos comuns. Olha o tamanho da confusão. São pessoas diferentes que precisam trabalhar suas diferenças para alcançar um objetivo comum. Aqui, quando a gente chama de objetivo comum, estamos chamando isso aqui dentro de uma abordagem de cooperação. Ou seja, um sistema cooperativo, onde todos estão em busca de um objetivo que é comum para todos. E se todos estão unidos, aí nós falamos de colaboração, um colaborando com o outro. Eu digo assim, o objetivo é comum, mas existe o que a gente chamamos de o desdobramento tanto dos objetivos, das metas, como também da própria estratégia organizacional. Então, esse objetivo ele vai sendo desdobrado, né? Para me alcançar um objetivo X, né, eu preciso que as pessoas, cada um alcance seus objetivos Y. Beleza. Então, elas começam, então, pessoas diferentes, buscando alcançar um nível de objetivo para a soma desses objetivos alcançados chegar num objetivo comum, né? É bem a base da sinergia, né? A soma das energias, onde a gente entende que, né, o todo, consequentemente, ou certamente, ele é maior do que a soma das partes. Então, isso que dá a base de uma cultura organizacional. Esse entendimento, essa pressuposição básica de que existe essa diferença, nós somos diferentes dentro da organização, temos objetivos pessoais, existem objetivos que nós temos que tomá-los como organizacionais, porque o alcance desses objetivos vai levar ao comum ou ao objetivo geral da organização, e nesse caminho nós precisamos usar esses alcances desses objetivos pessoais e organizacionais para resolver os problemas da organização, que são de várias ordens, de produção, de atendimento, de relacionamento, de investimento. A empresa ela tem vários tipos de problemas, que nós chamamos de oportunidade de melhoria. Então, a maneira como o líder está atuando aqui junto com essas pessoas é que vai dando a ela o norte, o caminho, né, de como elas devem, então, atuar, tomando o comportamento do líder como ponto de referência, né? Ou seja, quando a gente faz isso com o comportamento do líder, nós estamos validando aquele comportamento. E se a gente valida, valora, dá um valor a ele, nós o utilizamos como os meios de solução dos problemas organizacionais, sejam de ordem internos ou externos. Então, é a base do entendimento da cultura organizacional. Aqui vocês já ouviram falar, quem aqui já ouviu falar sobre KPI e OKR? Quem já ouviu aí? Fala aí para mim. Professor Sábio, pode chamar Sábio mesmo, não tem problema, tá? Muito, muito, muito tranquilo. Sábio, eu já ouvi falar, KPI, eu entendo que seja isso, e OKR, eu entendo que seja isso. Quem aqui já ouviu, já trabalhou com isso? A Ana Rufino já respondeu já no chat.
Ô, Sandine, lê para mim, por favor, porque eu não consigo ver o chat daqui. Não, ela só respondeu que já. Então, nós temos, vamos aqui fazer uma reflexão bem rápida, né, sobre KPI e OKR. KPI, né, que nós sabemos que no português, vamos falar aqui no nosso português, um pouco do inglês, até porque uma coisa para mim é ler o inglês e saber o português, né? A minha maior dificuldade é a fala, já, gente. Porque falar inglês, você tem que saber realmente como que é essa pronúncia, né, de cada palavra, que é completamente diferente da escrita. E se você não pronuncia correto, a mensagem não vai ser bem compreendida. Então, vamos para o português, que o KPI, indicador-chave de processo. Beleza. E eu tenho o OKR, que são objetivos e resultados chaves. Então, qual é a tradução, a abordagem literal entre KPI e OKR? O KPI ele vai me dizer onde eu estou e a OKR vai me dizer onde eu quero estar. Então, o KPI, à medida que ele vai evoluindo, né, os indicadores-chave de processo vão evoluindo, eles devem me levar para aquele ponto que eu quero estar, chamamos de OKR, que é o objetivo e resultados chaves. Por que agora a gente está estudando tanto isso na questão da estratégia organizacional, né, que em 2022 nós vamos entrar com muita força, trabalhando na questão de estratégia organizacional, né, discutindo sobre estratégia de uma forma profunda mesmo, né, para a gente entender que isso é a base de uma gestão, né, gestão estratégica, né, alinhada a objetivos chaves. Então, eu tenho aqui nesse slide 4 pessoas, ok. E eu tenho, então, um problema a ser solucionado lá na ponta, tá? E a cultura organizacional, o líder, ele trabalha, né, com essas duas terminações. Os meus indicadores-chave dos processos, entender como está sendo desenvolvido os meus processos, a entrega dos meus processos, são os valores que eu coloco lá nos meus indicadores, para saber se o processo está bom ou está ruim, ok? E tem lá, então, nós queremos chegar, então, com o nosso objetivo, digamos, de produtividade, de atendimento ao cliente, de competitividade, de receita, né? De lucratividade, porque aumento de receita não quer dizer aumento de lucratividade, talvez aumenta a receita e reduz a lucratividade, né? Então a gente tem que estar olhando nesses dois mundos. Eu não posso só pensar na receita, nem também só na lucratividade, senão eu vou escravizar as pessoas, se eu pensar somente na lucratividade ou só na receita. Tem que unir os dois mundos. E aí, então, o OKR, ele vai me dizer o seguinte, ó, para que você consiga, né, chegar nesse nível, as pessoas precisam entregar tais resultados. Então, esse resultado chamamos de resultado-chave. Ou seja, essa moça de azul, esse rapaz de preto, esse loiro aqui de franja, essa moça aqui do cabelo black e tal, eles têm que ter um resultado, cada um, e a soma desses resultados, eles vão, então, depois que eu somo todos esses resultados, me dá, então, uma tranquilidade do alcance daquele objetivo que nós temos, né, como lá na frente, né, que são os objetivos estratégicos da organização. Então, a OKR é justamente isso, é desdobrar a estratégia, nesse desdobramento, nós vamos atribuindo, né, à equipe ou a pessoas objetivos unitários, objetivos para cada pessoa que ela precisa entregar e alcançar entregar, aliás, resultados, perdão, e a soma desses resultados é que me leva, então, para aquele objetivo. Isso a gente chama OKR, né? Objetivo e resultado chave. E eu tenho aqui os meus KPIs, são os meus indicadores, que mostram o quanto eu estou evoluindo, né, naquele quesito em questão para alcançar aquele objetivo. Isso também o líder precisa ter esse entendimento, né, para deixar isso claro para as pessoas, inclusive ensinando para as pessoas. E agora a liderança ela tem que ser educadora, o líder aprende e ensina o tempo inteiro. O líder agora dessa nova geração, ele tem que ter um compromisso genuíno com o autodesenvolvimento das pessoas, com a melhoria do sistema de aprendizagem dentro da organização. Todos têm que estar envolvidos, desde a alta administração, para que isso funcione, né? Chamamos de educação corporativa, né? Ou seja, todos
sendo educados por meio de processos de aprendizagem. Então, quando isso ocorre de uma forma recorrente, tradicional e tranquila, passa a incorporar a cultura organizacional, aquilo passa a ser usado e utilizado como um meio de resolução dos problemas organizacionais nos níveis internos e externos, e aí, então, as coisas ficam muito mais tranquilas. Mas tudo é a partir do líder, porque é ele que cria essa cultura, que nós chamamos de cultura da aprendizagem, que ela está movida pelo o trabalhador da era do conhecimento. Então, assim, estudar mais e mais coisas variadas, se tornarmos multiprofissionais, né? Multidisciplinar, polivalente, é a ordem do dia, dado o momento em que as organizações estão sendo alcançadas por uma tempestade de problemas muito intensos e de difícil resolução, né? Que nós chamamos de a grande maioria dos problemas são inéditos e altamente complexos. E aqui nós temos aqui uma explanação, pessoas diferentes que possuem objetivos comuns, beleza. Então, pessoas em geral possuem pensamentos e crenças diferentes umas das outras. A gente vem discutindo. O convívio diário impulsiona o surgimento de conflitos que podem surgir afetando negativa ou positivamente o clima da empresa. Quando negativos, eles podem ser resolvidos de uma forma simples, ou então, em um caso mais grave, não possuir solução amigável. Quando positivos e não aproveitados, podem impactar na dinâmica e criatividade da organização. Tomando como ponto essa leitura que eu fiz rápida, né, que foi uma síntese do que eu falei lá atrás, e levando em consideração a questão do clima, que é uma coisa altamente importante para a liderança entender, né, a eclosão de conflitos que estão subjacentes, que eles são internos ou externos às pessoas, quando a gente procura entender por meio de uma pesquisa bem elaborada, estruturada por profissionais, com, claro, capacidade, que vem para ajudar o líder a fazer isso, né, ele entender como que está o clima organizacional. Então, qual a importância disso tudo? Porque a partir de um conhecimento genuíno do clima organizacional, a liderança ela se apropria de informações que vão levá-lo à compreensão de conflitos existentes dentro das equipes, entre as pessoas ou dentro das próprias pessoas. Então, quando a gente volta à questão do clima organizacional, a gente tem, antes que eu fale sobre o clima organizacional, nós falamos primeiro sobre o clima psicológico. Então, beleza. Aí, então, o clima organizacional, ele vai ser, vamos dizer assim, sucessor de uma abordagem do clima psicológico. Então, o que é o clima psicológico? É aquela percepção que os membros da minha equipe, até mesmo o líder, ele tem sobre a organização e o trabalho em si. Então, a maneira como eu percebo o meu trabalho, como eu percebo a organização, né, na qual eu trabalho, vai gerar em mim, né, um clima psicológico, vai gerar em mim aquela conscientização de onde que eu estou, o que eu estou fazendo e quem são os atores, né, que estão do meu lado, a nível organizacional, como também eu vou me apropriar daquilo que a gente chama de organização do trabalho. Né? A gente já diferencia organização do trabalho e trabalho. A organização é o ambiente total onde as pessoas estão trabalhando. A organização do trabalho são as condições que a organização me dá para que eu desenvolva o meu trabalho, e o trabalho em si é o modus operandi. Beleza. Então, essa percepção que eu tenho sobre a empresa e o trabalho em si gera em mim um clima psicológico. Quando nós queremos saber como está o clima organizacional, aí nós vamos, então, buscar entender, por meio de uma pesquisa estruturada, validada, compreendida, ou acerca de, ou como as pessoas estão reagindo
as percepções que elas têm sobre o trabalho e a organização. Então, entender esse clima, entender sobre essas reações, como é que elas reagem a essas percepções, é um caminho necessário, né, positivo e salutar para a resolução de problemas de conflitos organizacionais. Né, os conflitos eles são inevitáveis, eu não tenho como evitar um conflito. Nem comigo mesmo eu não tenho como evitar. Né? Então, não existe assim, um padrão de como evitar conflitos. Existem caminhos, mecanismos, conhecimento que nos levam a atuar de conflitos, né, como agentes ativos ou passivos, ou mediadores dos próprios conflitos, para evitar, né, resultados negativos. Eles vão sempre acontecer e é função dos administradores ou líderes encarar da melhor forma possível para que o meio seja revertido em algo positivo para a sua organização. Se todo conflito que eu for resolver dentro da organização, ele resultar em uma coisa negativa, daqui a pouco não tem mais produtividade, não tem mais pessoas. Então, a partir daqui, nós começamos a perceber o conflito, atuar dentro de situações de conflito de forma positiva. Entender logo o seguinte, como que eu vou transformar essa situação que, de início, se apresenta como negativa, como algo positivo, que gere resultados também positivos para a organização, em termos econômicos, e para as pessoas, em termos sociais. Então, esse é o papel do líder dentro da resolução de conflitos organizacionais. As principais causas de conflito nas organizações, né? Experiência de frustração de uma ou ambas as partes, alguém está frustrado, um líder antes, né, que estava, né, do atual, um cara muito autocrático, muito centrado apenas nas tarefas, não dava muita ênfase para as pessoas, o que não é bom de jeito nenhum, claro, né? Tem que ter um olho no gato, outro olho no peixe, tem que olhar os dois mundos, o autocrático e o democrático. Então, isso pode gerar para as pessoas uma certa frustração, e quando chega um novo líder, então, eles começam a olhar com maus olhos, e eles já ficam, então, assim, como se fossem armados, né? Uma equipe armada contra uma causa em glória, porque, de repente, como são diferentes as pessoas, vem um líder completamente diferente que não necessariamente vai ter uma atuação como o anterior, ou por um projeto que foi desenvolvido na equipe que não entregou resultado, gerou uma frustração. Qualquer situação que frustra as pessoas, então ela tem a tendência, né, de contribuir para a geração de conflitos, né? Metas diferentes, ou seja, ambientes, vamos dizer assim, cognatos, né, interrelacionados, com metas diferentes, valores diferentes, sentidos e objetivos diferentes, né? A questão daquele sentimento de injustiça organizacional, que é importantíssimo, né? Tudo vai se relacionando e contribuindo, que a gente está discutindo, né, para o mesmo ponto, resolução de conflitos organizacionais. Então, é tudo de ordem comportamental, de ordem humana, né, dentro, né, nos apoiando nas bases psicológicas para, então, chegar nessas situações. Entendendo que nós estamos falando de pessoas. Nós somos muito complexos, né? Somos muito difíceis, na verdade. Eu coloco nós todos, seres humanos, todo ser humano que vive sobre a Terra, são pessoas complexas, né? Diferenças de personalidade, falamos na semana passada, né? Que a minha personalidade, semana passada o quê? Terça-feira passada, desculpa. A minha personalidade é o meu jeito de ser, né? É como as pessoas, como eu me percebo e as pessoas também me percebem. Aí eu tenho o meu caráter, que também é meu jeito de ser. Tenho o meu temperamento, que é o meu leão assassino, que é o meu jeito de ser. Então, eu tenho que ter muito cuidado como é que as pessoas me percebem. Como é que a minha personalidade está sendo expressada para as pessoas. Como é que as pessoas percebem o meu caráter, né? Que ele sofre mudanças por influências das leis e normas sociais, né? A minha personalidade, ela muda de acordo com as influências, as interações sociais, mas o meu temperamento, ele não muda, mas eu posso aprendê-lo a adormecê-lo, né? E tornar ele dormente para que eu possa atuar de uma forma bem consciente, né? Sobre isso não vamos falar, que nós já falamos na terça-feira passada.
E a pressão do dia a dia no trabalho, né? Então, é uma fonte de conflito, e aí não existe no local de trabalho que não exista essa questão de pressão. Vou falar aqui para vocês de um exemplo, né? Prático nosso aqui na consultoria. Está todo mundo envolvido com Black Friday, né? Aquela coisa toda, todo mundo quer vender, está todo mundo tentando, né? Todas as empresas, né? Se energizar financeiramente falando, e novos clientes, novos mercados, enfim. E a gente desenvolve estratégias. Só que a gente tem que ter essa tranquilidade que toda estratégia ela passa por reformulações, elas são validadas e também são invalidadas, certo? E está acontecendo conosco, né? Percebemos que nossa estratégia de atuação, nós achávamos que estava tudo ok, mas quem dá a resposta para tudo isso, dentro de uma abordagem estratégica, é o mercado de consumidores, né? São os clientes que dizem se a sua estratégia ela é boa ou ruim. Não é aquilo que eu acho bonito, maravilhoso, colorido. Eu vou deixar porque eu achei lindo, tá assim, parece um poema e tal. Mas se o cliente ele não abraça, então a sua estratégia ela é falha. Nós vimos aqui que a nossa estratégia ela não está legal, não está funcionando. Tem que reformular tudo. Você tem que reduzir coisas ou acrescentar coisas. Alguma coisa tem que ser feita. E essas mudanças dentro da estratégia, nem todas as pessoas aceitam de uma forma tranquila, né? Ou percebem aquilo como uma oportunidade de melhoria, né? De crescimento pessoal, profissional e organizacional, ou simplesmente como uma pressão, né? Porque ela vai existir, porque foi ela que participou, ou ela reformulou, e ela não aceita abrir mão, né, daquilo que ela traçou, né, um certo nível de inflexibilidade, e ela vai se sentir pressionada, e ela pode, então, se deixar, né, ser envolvida por uma situação de conflito. E, no ponto, as diferenças em termos de informações e percepções, né, que aí eu venho nessa hora essa diferença em termos de informações, vem lá para aquele sentimento de injustiça organizacional, que é no nível informacional, e a percepção vai atuar sobre o clima, ou seja, como é que eu vou perceber a empresa e o meu trabalho com essa divergência de informações, né? E como é que eu vou reagir a essa minha percepção, que aí é o clima organizacional, que ele pode se apresentar como um clima frio, hostil e deletério. Gente, eu falei na terça-feira passada, isso aqui não vou dizer um curso, né? Não é isso. Vamos dizer assim, um diálogo de base psicológica, né? Isso aqui eu estou falando de psicologia na veia, certo? Então, é importante essas devolutivas, né? Essas participações, experiências, sabe? Porque isso ajuda muito, né? Na geração de conhecimento. É importante eu falar de situações que houve, né? Que foi bem, outras que não foram bem. É normal as coisas não acontecerem, como a gente desenha, porque tudo é muito meio incógnita, né? Como eu falei, a gente pensa que está tudo bem, que o cliente está satisfeito, e o cara está lá reclamando o tempo inteiro, né? Quando é o cara que chega na porta da empresa e bate lá, dá um chute, eu não estou gostando e tal, muda isso, seu produto não está legal, você não atende bem tal. Então, isso é muito bom. Eu fico sabendo da realidade. E quando é aquele cliente que não fala, ele não diz nada, ele simplesmente ele não compra, ele não consome, e ainda induz outras pessoas a também não consumir. Esse é um cliente perigoso. Mas como é que eu vou saber disso? Quando eu me volto para o cliente, quando eu busco saber do cliente. Então, uma estratégia, uma estrutura, um projeto que está em desenvolvimento, ou que foi desenvolvido, nem sempre ele vai alcançar aquilo que foi desejado, ou vai seguir o caminho que foi traçado. Isso não é motivo de confusão, de briga, de conflito. É uma oportunidade para a gente melhorar, então, a nossa estratégia. Então, vai haver, claro, aquela divergência de opinião. Mas é o que? O pessoal é chato, tudo foi bem feito, eu fiz correto. Você fez correto, né? Dentro de uma visão organizacional. Mas pela ótica do cliente, pela ótica de quem vai pagar pelo produto ou serviço, não estava bom. Então, vamos aqui pegar essa situação, que no momento pode ser uma situação negativa, e torná-la em algo positivo, ou aprendizagem dentro da organização, né?
O líder, ele, dentro desse mundo do conhecimento, né, nós estamos dentro, né, vivendo a sociedade do conhecimento, ele deve também ter essa, nós chamamos de, bem desenvolvido, a teoria do conhecimento. Ele entender de uma forma muito clara, muito tranquila para ele, né, como que as pessoas aprendem, como é que se dá a geração de conhecimento dentro da minha equipe ou dentro da própria organização, dependendo do nível de liderança que ele esteja. E depois que as pessoas aprendem, eu preciso saber como que elas assimilam e multiplicam o conhecimento. Então, quando ele tem esse conhecimento, como as pessoas aprendem, assimilam e multiplicam o conhecimento, ele atua de uma forma eficiente e eficaz. Dentro desse contexto, nós chamamos disso de gestão do conhecimento organizacional, né? Voltando e alinhando isso para a estratégica, e aí vai para outro nível, que a gente chamamos de gestão do conhecimento estratégico. Então, é muito importante isso. Dúvida, gente? Não, 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 não. Vamos prosseguir. Eu tenho aqui, conflitos devem ser gerenciados, ou então pode causar perda de tempo. Se eu não gerenciar, vou perder tempo. Vai diminuir o desempenho, remanejamento desnecessário, sabe? Isso aí chama de... são os desperdícios organizacionais, falha na tomada de decisão. Um líder que não tem firmeza em suas decisões é complicado, né? Se uma das competências requeridas do líder chama-se dinamismo e tomada de decisão. Então, ele tem que ser dinâmico, mutante, mudando rápido e tomando decisões. O líder, ele é o cara que toma as decisões. Aí, vou dizer assim, a equipe é só obedecendo decisões, a equipe é aquele conjunto de pessoas que assimila aquelas decisões, torna elas práticas ou pragmáticas de uma forma positiva. Redução da motivação dos envolvidos e perda de talento, né? Lembrando que o valor real de uma empresa está nos seus talentos, né? Seu capital intelectual, não somente no seu valor financeiro. Eu tenho ali vamos dizer assim, um elenco de valores. Primeiro, o capital intelectual. Segundo, a marca. E terceiro é que vem o capital financeiro. Duas formas de expressar conflito, seja de uma forma positiva, né, funcional, ou seja, tornando isso uma coisa positiva, negativa, contribuinte com a produtividade e os resultados organizacionais, ou negativa, né, fazer com que aquilo se acentue, que as pessoas fiquem chateadas, se sintam magoadas, né. Tem pessoas que se magoam por qualquer coisa, né? São muito sentimentais, a gente também respeita isso, né? Que são diferentes. Outros são mais fortes, mais firmes, mais resilientes, né? Pessoas mais amadurecidas, vamos dizer assim, tanto pessoal como profissional. E outros são pessoas, até por idade, ou por vivências na vida, experiências profissionais, elas são ainda um pouco mais imaturas, ou têm pouca flexibilidade para incorporar o novo. Isso deve ser muito bem trabalhado pela liderança para tornar os conflitos algo positivo. E aqui, quando é que eles são positivos, né? Quando indica que algo necessita tratamento, ou seja, me dá a oportunidade, né, de melhorar. Por exemplo, uma situação aqui bem real para nós. Eu estou aqui falando, peço feedback e ninguém fala. De repente, para lá, todo lado do lado. Isso, o cara hoje está falando chato. Eu não sei o quê. Eu acho que eu vou sair. Então, isso já é um conflito interno, né? E aí, se as pessoas não falam, como é que eu vou melhorar? Né? Esse feedback é importante. A liderança ela tem que estar sempre requisitando esse feedback, que é a partir do feedback que a gente pode melhorar. Como é que eu vou melhorar algo que eu não sei que não está bom? As pessoas não me dizem. Então, não é, se eu for pedir a opinião, eu vou estar me humilhando. Pelo contrário, você está impondo respeito, você está contribuindo com o crescimento seu e da própria equipe. Né? É uma busca de elevar as entregas organizacionais. Né? Eu aceitar, né, esse feedback e aquilo que quiser melhorar. Depois você, o membro da equipe fala algo que você nem imagina que não estava bom. E aí, puxa, a gente vai lá e corrige. Eu estava dando uma aula
já tem um tempo, acho que foi no começo do ano. Estava dando curso para uns meninos, e aí eu pedi um feedback, como é que tá? Tudo bem, legal? E todo mundo calado, ninguém falou. E aí, então, depois eu fui conversar com uma aluna, né, conversando, e aí, como é que foi, tal, tal. O professor foi bom, né? Eu gostei do curso, só que eu achei que o senhor ficava muito, toda hora, batendo, assim, como fosse batendo, como fosse assim, você pode falar assim, essa coisa assim, você reclama de alguma coisa internamente, sabe, não está gostando? E aí eu fico percebendo, meu Deus do céu, uma situação que estava intrínseca a mim, né? Eu estava expressando gestualmente e estava atuando sobre a qualidade da aula. E aí, então, o que aconteceu? Eu fiquei atento, eu só não posso deixar que nada pessoal, né, interfira na aula. Mas como é que eu soube disso? Eu fui lá e perguntei. Eu tive uma aluna que, graças a Deus, teve a coragem de me dizer. Porque nem sempre as pessoas dizem, né? Elas ficam com receio. Você ficar magoado, ficar tristinho, querer chorar. Não é isso, não. Somos pessoas adultas e nós precisamos dessas respostas, né? Assim, eu sempre pergunto, eu gosto de ouvir o que tem bom, o que tem ruim, né? Sempre faço isso. Aqui, assim, eu não sei, mas eu ainda não vi, né? No final da aula, no curso, né? Passar um modelo avaliativo, que é importante isso. Né? Aquele modelo avaliativo, que é saber como foi a aula, o material, o domínio do assunto, a postura do professor, tonalidade, dicção, tudo isso é muito importante, né, para a gente ter esse conhecimento. E eu, quando eu recebo isso, eu não vou ficar triste se vem tudo negativo, não. Eu acho bom, inclusive, nesse momento, porque aí para mim é uma oportunidade de melhoria. Eu não vou dizer assim, não vou mais dar aula para aquele povo, não, só reclama, só reclama. Não, vocês são os nossos clientes, né? E a gente quer entregar o melhor para vocês. Nos esforçamos. E eu posso pensar que está tudo bem e quando não está. Então, vamos dizer assim, que eu estou aqui como um líder, então, vamos dizer assim, um momento de humildade é importante para todos nós e aceitar algumas coisas que precisam ser corrigidas, né? Então, assim, não leve isso como nada ruim, não, porque é muito bom, inclusive. Segundo ponto, né? Funcionam como estimulantes para atingir metas, tá? Energiza, né? Por meio da correção. Unem e motivam equipes para resolver problemas. Importantíssimo isso. O conflito em si, ele traz na sua gênese um problema e a resolução do conflito, né? Claro, vai resolver, claro, o problema, mitigar vamos dizer assim, esse monstrinho, né? Esse monstrengo organizacional. Atua como estimulador do crescimento. Eu aprendo por meio das minhas falhas. Dei meu testemunho terça-feira passada, né? Assim, é importante a gente saber assim, poxa, nesse ponto aqui eu melhorei, né? A gente vai melhorando a cada dia. Gera a sensação de envolvimento em alguma causa e, por fim, ajudam a descobrir novidades, coisas novas que eu não conhecia, que podem, então, me levar, então, a essa descoberta, né, e essa apropriação. Aí volto lá dizendo, né, sobre a comunidade de prática, né, que é líder, né, então esteja mais próximo das pessoas nesses momentos mais descontraídos, passeando, né, não é se escondendo por trás da parede para ficar ouvindo, não, né? É estar no meio dele. Agora, assim, se a gente se envolve demais, eles param, eles não falam mais. Mas enquanto você está ali passeando, você está cumprimentando uma pessoa, aí, tudo bom, como é que tá? Você está ouvindo as outras equipes, o que eles falam, né? Mas isso não pode ser usado como uma fonte de informação para gerar comunicação informal. Não. Eu quero conhecer o que está acontecendo, o que eles falam precisa ser melhorado, o que eu posso melhorar, o que eu posso ser mais staff, como é que eu posso apoiar melhor. Então, é somente uma busca de melhorar a nossa atuação. E alguns benefícios gerados pelos conflitos positivos, né? Seja, aumento da harmonia do grupo, estimula a identidade do grupo. Ou seja, você consegue resolver essas questões, o grupo fica bem mais energizado, né? Na inovação, além de estimular a criatividade da equipe, faz com que tenham interesse em descobrir coisas novas. Em relação à mudança nesse sentido atua como mecanismo para detectar e corrigir problemas existentes, que às vezes o líder não sabe, né? E também evitar que se tornem mais sérios ou que engordem, né? Que se tornem mais robustos.
E mudança nas relações entre os grupos faz com que os grupos que possuem problemas, né, buscar solução para seus problemas, incentivando a cooperação entre eles. Então, a gente entender, né, a teoria da colaboração e da cooperação. Colaboração, eu estou contribuindo com o meu colega do lado para o alcance de um objetivo que é dele, né? É isso que as empresas querem, colaboradores. Estão sempre auxiliando uns aos outros para que eles alcancem os objetivos. Então, eu ajudo o João a alcançar o objetivo dele, João me ajuda e nós alcançamos nossos objetivos. Nós entregamos nossos resultados, né? Ou seja, os resultados-chave que levam ao resultado maior, OKR. Né? Então, e quando eu falo em cooperação, estão todos envolvidos por um único objetivo, que é o sistema cooperativo. Então, espera-se e necessita essas duas abordagens dentro de uma equipe, que chamam de equipe de alta performance, onde as pessoas elas são tanto colaborativas, como também são cooperativas. E a resolução de conflitos com vista a resultados positivos contribui substancialmente com a execução, com a explanação, com o pragmatismo dessas duas abordagens. E quando é que eles são negativos? Né? Quando causa estresse excessivo nos envolvidos. É horrível. Né? Cria ambientes improdutivos, desviam a atenção dos objetivos, prolongam-se por muito tempo, alteram o comportamento das pessoas de uma forma negativa ou cria situações indesejadas. Né? E aí, nessa abordagem do estresse, né, aí fala, o estresse adoece, né? E existe o estresse e também os agentes estressores. O estresse é o conjunto dos agentes estressores em ação, né? E a gente coloca que o estresse em si ele não adoece ninguém. Estresse não adoece as pessoas, né? Eu não fico doente por causa do estresse. A doença, a patologia, ela vem de acordo com a minha reação aos agentes estressores. Uma situação de conflito, em sua resolução, ela sempre se apresenta como um agente estressor. O conflito sempre é um agente estressor. Ele sempre vai promulgar o estresse. Mas a patologia, a doença, o desconforto de ordem física e principalmente emocional, vai acontecer a partir da reação das pessoas aos agentes estressores. Eu tenho já tive um líder que o cara era altamente perverso, né? E aí chegou no ponto que eu pensei o seguinte, ó, eu preciso do meu trabalho, ele é dessa forma, e eu tenho que aprender a conviver com isso. Então, aquele cara que reagia, ele falava, não sei o quê, e ficava ali todo cabisbaixo, e ficava triste, né? Eu tenho que derramar minhas lágrimas. Eu comecei, então, a reagir diferente àquelas imposições dele. Ele chegava, sou que tal. Tudo bem, doutor, tudo bem, senhor, tudo bem, seu fulano, não vou falar nomes, não precisa. E então, aquilo já não me entristecia mais. Eu passei a não ficar mais doente por causa daquilo ali. Então, o que adoece em nós, então, são essas reações a esses agentes estressores. E na resolução de conflitos, nós precisamos ter uma reação negativa. Eu nego a ação desses agentes sobre a minha vida, né? Que a gente chama de Deus-stress. Né? Ou seja, uma reação negativa aos agentes estressores, para que o estresse em si, que essa configuração dessas situações negativas, ela não atue como algo patológico sobre a minha vida. E alguns maléficos gerados pelos conflitos, né? Ou seja, vimos as coisas boas e ruins. Frustração, o clima é tenso, os indivíduos são bastante agressivos, ou seja, uma reação sobre tudo muito negativa, a gente fica agressivo, hostil, né? E fica um ambiente de trabalho completamente frio, ou muitas vezes até mesmo gélido, né? Então, a hostilidade, a desconfiança, os ataques, assim, vamos dizer assim, a falta de colaboração se torna uma coisa natural e recorrente dentro das equipes, por conta de conflitos mal resolvidos ou, muitas vezes, nem resolvidos, inclusive. Né? Então, fugir de um conflito é o maior erro que um líder pode tomar dentro de suas decisões.
tendo em vista que tudo que ele necessita é de uma equipe autogerenciada, né, equipes autônomas, inclusive, né, de alto desempenho que possa contribuir com o alcance dos objetivos. Perda de energia, né, toda a energia que o conflito cria é gasto nele mesmo. Os indivíduos dão mais importância ao conflito do que ao próprio trabalho. E como somos seres diferentes, né, existem pessoas que gostam de estar dentro do problema, né? Assim, eu não gosto de briga, mas quando eu entro, eu não quero mais sair. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, isso é uma fala completamente destrutiva. Mas existe isso, as pessoas gastam tanta energia no conflito, resolvendo um conflito que muitas vezes poderia ser mediado por uma liderança de uma forma mais tranquila, mais rápido, para não haver essa perda de energia. Eu me desgasto resolvendo um probleminha que eu dei uma expansividade a ele, né? Que alcançou outras pessoas, foi dentro da equipe e ficou como se fosse uma laranja estragada dentro de 1 litro de suco, por exemplo, e causou aquele grande problema. Quando tudo aquilo termina que vamos trabalhar, vamos trabalhar em condições, pelo menos naquele dia, que todas as minhas energias foram gastas com a resolução de um conflito que poderia ter sido evitado. Decréscimo na comunicação, né? Barreiras na comunicação são criadas, bem como uma ineficiência nas atividades, ou seja, as pessoas deixam de se comunicar. Aí fica assim aquela deficiência, né? Aquela negatividade das pessoas, aquela falta de contribuição, né? Velada, né? E por conta de situações de conflitos não resolvidos, e por fim, o confronto, né? Que são os comportamentos que prejudicam a organização, né? E a influência negativa entre os grupos, ou seja, começa a haver aquela hostilidade e pode até chegar ao nível dos comportamentos abusivos, né? Dentro da equipe. Sempre acontece alguma coisa com a gente, né? Agora é uma hora para a gente falar, até para que o outro aprenda, né? A gente erra muito, né, na resolução de conflitos. Primeiro, nos meus conflitos pessoais, comigo mesmo. Nós temos a tendência a fugir dos nossos conflitos internos. E achar que os problemas só existem nas pessoas. Aí eu vou ajudar fulano, vou ajudar João, vou ajudar Pedro, né? Porque eles são difíceis. E eu esqueço de mim. Porque eu também estou com um problema. Então, eu primeiro me resolvo. A gente vai assim, é o que a gente chama dentro da psicologia comportamental. É um comportamento de fuga. Eu queria ajudar as pessoas para fugir do meu problema. Então, assim, isso é comum às pessoas, né? Não tem... Mas depois eu falo, não existe super-homem nem mulher maravilha. Pode falar, então, alguém quer colocar alguma coisa que esteja à vontade. Professor, é porque a gente vê aí em relação ao feedback, né? Uhum. Feedback é importantíssimo, seja construtivo, né? Para você aprender e seja positivamente, né? Negativo ou positivo, né? Quando você recebe positivo, você tem que trabalhar mais para que continue, né? Sim. Negativamente, você tem que trabalhar para melhorar, que é uma oportunidade de melhorar. Sim. Acontece muito em relação ao que você já falou, né? Levantou, né? Como é que eu vou saber se eu estou certo ou estou errado se alguém não sinaliza, né? Alguém chegou para você e falou algo, né? Eu já me deparei com essa situação, né? Às vezes você está fazendo de forma divergente, mas você não tá tendo, você não teve a oportunidade de se corrigir, né? Porque alguém não falou nada. Aí alguém chega para você e diz, ó, você tá tudo errado. Como é que eu posso dizer que tá tudo errado se eu não procurei repassar aquilo que estava errado, né? Para poder se corrigir, né? Sim. Certo? E a ferramenta feedback hoje seja pessoal, seja profissional, é uma ferramenta de subimportância para que nós podemos, né, todos os dias, poder repassar para o outro esse feed, né, esse retorno, né? Sim. É importante. Como eu falei terça-feira, né, a base do crescimento profissional está na humildade e no controle emocional. Então, a falta de humildade nos leva a evitar o feedback.
Porque você teme que alguma pessoa se oponha às suas colocações, ao seu modo de atuar, e aquilo você vai ser um desconforto emocional. Mas tem que ter coragem para ouvir. E no final, cara, o que você está fazendo não está certo. Isso não funciona. Isso não é bom. Sabe? E receber isso não como uma coisa, uma crítica negativa, mas uma oportunidade para você melhorar. Porque se você não vê dessa forma, o conflito vai se instaurar. O cara logo, então venha você fazer, você não está fazendo, então faça você. O que você quer se metendo? Não é essa a solução, não é esse o caminho. Poxa, então, cara, não está legal, cara, então me ajuda aqui, cara, a melhorar. Vamos aqui, então, unir nossas energias. Quando você atua dessa forma, de uma forma mais tranquila, consciente, né, de uma oportunidade de melhoria, as pessoas elas se predispõem realmente a te ajudar. E aquilo se torna uma melhoria construtiva. Ela sabe de um outro caminho, uma outra forma, ela aprendeu em algum momento da vida, te ensinou, e agora não só ela que sabe, agora ela sabe e você também sabe. Vocês aprenderam junto. Essa aprendizagem, tanto na ação como por conexão, que vai, quando eu ensino para o outro ensina para o outro, e vai seguindo essa cadeia de ensinamentos. Então, isso que gera aprendizagem organizacional. Então, como é que eu vou querer barrar algo que é positivo para todos da equipe, inclusive da organização? Então, o feedback é muito importante. Muito importante. Pode continuar, pode falar mais. Desculpa te interromper. Não, é só finalizando, né? Eu acho que o feedback, eu acho que a gente tem que saber também transmitir esse feedback, né? Porque às vezes você passa no dia a dia, dentro das suas atividades laboral normal, né? Às vezes você fica passando feedback quase diariamente, mas às vezes quem está do outro lado, às vezes não percebe, né? Isso daí você tem que saber dar o feedback, né? Sim. Entendeu? Mas é isso, professor. O curso está sendo maravilhoso, viu? É o dia a dia da nossa vida. Sabe? E ó, uma outra coisa também, gente, ó, nós também temos que ter consciência do seguinte: se eu vou emitir um feedback para alguém, eu tenho que também saber como é que eu vou fazer isso. Né? Isso aqui não está prestando, não. Se você diz que isso aqui não está bom, por quê? Em que ponto? Então, já que não está bom, então me fala, então, João, Pedro, como é que eu posso melhorar, cara, para ficar bom para todos nós? Então, não é somente você apontar algo como ruim. Você tem que ter um conhecimento de causa. Né? A aula não está boa. Então, me diga como é que a aula não está boa para que eu possa melhorar, por exemplo. Né? Porque tem pessoas que ficam o tempo inteiro somente botando sal na comida dos outros. Aí também não dá. Né? Não pode ir por esse caminho. Né? O feedback é uma resposta a um comportamento, é uma retroalimentação, mas ele tem que ter fundamentos. Senão ele torna somente uma perseguição. É importante saber distinguir, dar um feedback com perseguir o trabalho de alguém, ou querer infernizar a vida de alguém. E existem pessoas que ficam dentro do ambiente de trabalho, claro, somos seres humanos, né? Com nossas variações emocionais, distúrbios emocionais, transtornos comportamentais, que muitas pessoas, acontecem pessoas que ficam somente tentando encontrar algo de erro nas coisas dos outros, ou às vezes nem existe, apenas que ela não gostou e ela se dá ao luxo de querer apontar, né, um erro, se ela não sabe, então, como fazer de uma forma melhor. Então, parte-se do princípio, né? Só se pode exigir aquilo que se sabe fazer. Né? Você diga assim, isso aqui não está bom, mas eu sei como um caminho para melhorar, eu vou lá e te dou uma dica, eu te dou um ensinamento, né? Eu te dou um caminho que você possa fazer melhor. Então, o feedback é para isso, é para construir algo melhor, para gerar conhecimento para todas as partes, não para perseguir, nem ser perseguido. Né? A gente também tem que ter esse cuidado. E saber realmente, quando a pessoa que está me dando esse feedback, se ele realmente é um feedback, ou se ela tem essa inclinação para colocar, né, numa linguagem bem comum, gosto ruim nas coisas dos outros. Né? Porque, mais uma vez, eu volto e digo para vocês, nós lidamos com pessoas e temos que estar pronto para interagir com pessoas com variações emocionais e problemas comportamentais, viu? Então, não se aflige ou não, porque é uma realidade. Para nós aqui é entender como atuar
nas variadas situações dentro de um ambiente organizacional, né? Movido por gente com diferentes tendências e inclinações. E assim, eu me sinto tranquilo quando a gente começa a falar sobre desculpa o barulho, quando a gente começa a falar sobre essas questões, né? Eu gosto muito de falar da psicologia organizacional, uma área onde eu procurei me especializar, né? Gosto só da parte organizacional, né? Então, para a gente então melhorar, porque eu vejo que é o caminho que a gente ajuda as pessoas e a si próprio, né, a se apresentar e atuar como pessoas melhores em relação às questões voltadas às organizações e ao trabalho em si que a gente desenvolve. E aqui uma reflexão, né? Imagine as experiências profissionais que você já teve até hoje, ou as empresas em que você passou, e reflita sobre os principais conflitos que você já vivenciou. O que você aprendeu com eles? Depois você não ter isso em mãos, você não refletir e usar isso como ponto de crescimento profissional. E vamos ver aqui que a gente consegue ainda esse módulo 3, né? Que já estamos 10h20, né? E vamos ver aqui como gerenciar conflito, os possíveis resultados de um conflito, né? A importância do conflito, as barreiras da comunicação, né? Dicas gerais sobre comunicação, é um ponto bem legal para a gente ver. A importância de saber escutar, estilos adotados na resolução de conflitos e, por fim, ferramentas para resolver conflitos, né? Literalmente, nós não vamos conseguir ver tudo isso, né? Mas eu vou ver com Sandrine aí um momento, um dia, né, que eu possa pelo menos gravar essa aula e deixar para vocês. Beleza assim? Exceto do material que nós não vamos conseguir ver tudo hoje. Para ficar o conhecimento bem estruturado. Porque já vimos do conflito pessoal, interpessoal, intrapessoal, interpessoal, e agora é a hora de falar sobre comunicação, as ferramentas que nós utilizamos, e infelizmente o tempo não é suficiente. E aqui como gerenciar conflitos, né? Ou seja, entendemos então a diferença entre os conflitos, né? Logo não podemos tratá-los da mesma forma. Ou seja, ficou evidente para todos até o momento que os conflitos positivos devem ser impulsionados, enquanto os negativos devem ser controlados. Então, assim, aquilo que é positivo eu impulsiono, e o que é negativo eu controlo ou procuro mitigar para que ele não tenha novamente uma atuação. É necessário que os líderes da empresa tenham conhecimento de cada tipo de conflito, para que possa usar de forma eficaz as ferramentas disponíveis para tal situação. Gente, faltam 8 minutos, eu vou preferir não entrar mais nesse assunto. Eu vou pegar esse terceiro fugiu a palavra, módulo, né? Vou gravar essa aula. Isso pode ser, Sandrina, até na semana que vem, viu? Me diga só o dia, terça ou quinta da semana que vem. Tá, mas se você quiser ficar aqui depois dessa aula. Isso. Aí eu vou gravar esse terceiro módulo, né? E vou, então, disponibilizar para a Sandrina e mandar para vocês. Para vocês terem isso todo resolvido. Não pode ficar pela metade, né? O nosso tempo aqui não é suficiente para a gente ver tudo isso, né? Só essas 4 horas, mas eu vou fazer essa gravação para vocês terem todo esse material na íntegra, né? Para saber, então, como atuar. Entendendo isso aqui, gente, eu vejo esse nosso curso aqui, de gerenciamento de conflito, como essencial para fazer tudo que a gente viu para trás, para me gerenciar projetos, para me trabalhar a questão de análise junto com a minha equipe, para me trabalhar análise de dados, tudo eu preciso entender sobre pessoas e gerenciamento de conflitos, né? Então, assim, fica aí, então, essas colocações. Nós temos aqui 6 minutos, eu vou parar aqui os slides, vou voltar lá para a sala de aula para a gente dialogar em 6 minutos, e me comprometendo, né, em gravar a aula e deixar para vocês essa gravação disponível com a complementação, tá certo? Então, assim, claro, algumas colocações minhas, né, elas que eu coloquei aqui, tal, na aula, eu vou bem assim, bem básico, né, quando eu falo em questões psicológicas, eu não posso me comprometer muito, porque eu não sou psicólogo, eu não tenho registro como psicólogo, nunca tive, não é, o propósito não é esse,
né? Eu apenas sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho, né? Pela UES, né? Universidade Estadual. E mestre em antropologia, que nos ajuda a falar essas questões voltadas ao trabalho, né? Mas sempre eu procuro falar de uma forma mais básicas para não haver um compromisso maior, né, com questões voltadas para a psicologia, para não comprometer a categoria, né, e não criar problema para mim, inclusive, né, que eu não posso fazer isso. Tá? Então, assim, vou deixar esse minutinho para a gente discutir, colocar algumas coisas. A semana passada teve uma moça que falou tanto aqui, eu achei bem legal, que ela foi bem expressiva, né? Eu não estou vendo o nome dela aqui, eu não lembro bem o nome dela. Acho que foi a Raquel. Falou bastante, foi bem legal. Então, assim, vocês podem ter agora 5 minutos para vocês falarem. Sávio, vamos então ver isso, essa experiência. Outra também uma sugestão. Vocês acham a gente ter um momento para a gente falar sobre. Eu tenho muita vontade, Sandrinha, da gente discutir sobre as duas principais abordagem psicológica, né? A comportamental e a psicanalítica, como que deve ser a atuação do líder dentro, né, nessa questão sobre o controle do comportamento, né, humano, que ninguém pode controlar na verdade, mas vamos chamar isso aqui de gestão do comportamento humano dentro das organizações. Como que eu posso ajudar as pessoas, né, nos seus comportamentos, tomando como base essas duas abordagens que são as que eu estudei na minha graduação e pós-graduação, né? Assim, eu vou para uma abordagem mais tranquila, na base psicanalítica e a comportamental, né? Tomando na comportamental o Skinner, né, como o teórico de base, o controle comportamental e a psicanálise, claro, como sabe que são Freud, né? Sigmund Freud, que foi o precursor, né, dos estudos psicanalíticos, né, mas que em muito nos ajudam a entender, né, as situações dentro do nosso trabalho, compreender as pessoas e nos dá um norte muito tranquilo para atuarmos junto às pessoas, com as pessoas e pelas pessoas dentro das organizações. Então, nós temos 3 minutinhos para a gente dialogar, né? Segundo o cronômetro da AECIP. Então, fique à vontade, querer colocar alguma coisa, sabe? Isso aqui seria bom, uma sugestão, vamos estudar isso, sabe? Aqui o nosso objetivo é a construção do conhecimento, né? É o nosso slogan da consultoria, né? Então, vamos construir conhecimento juntos, vamos estudar sobre isso aqui, vamos marcar um momento, vamos dialogar sobre isso. Então, eu me sinto muito bem em poder contribuir com vocês. À vontade. Vou falar. Bom, como eu falei na última aula, hoje eu acho que o conteúdo veio bem mais completo, assim, eu acho que seria bem oportuno, se possível, a gente marcar, Sandrine, posteriormente, uma última aula, assim, para um fechamento do tema, né, para não ficar, assim, solto esse encerramento. Eu acho que poderia ser feito isso, sim, só para a gente realmente fazer o fechamento. É um tema muito oportuno, a gente vivencia isso todos os dias dentro das organizações, na vida pessoal da gente. Então, eu acho que seria legal se fosse possível. Eu quero agradecer aí o compartilhamento dos seus conhecimentos. Para mim, particularmente, foi muito engrandecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, Rodrigo, quer falar alguma coisa, Rodrigo? Só agradecer, né, pela estar aqui com vocês, a oportunidade de estar junto com vocês, né? O conteúdo, como a Márcia já relatou, né? Muito engrandecedor, né? A relação ao conhecimento, à pauta. E assim, eu acho que falta a gente fazer realmente o fechamento final, né? Sim. Aí, Ok. Então, obrigada, viu, Sávio? Obrigada a todo mundo, a presença de todos. Vocês. É tão bom a gente, né, compartilhar conhecimento, né? Eu acho isso maravilhoso. Como professor, eu me sinto muito bem com isso. Então, quero agradecer aqui a vocês, muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho. A gente volta na próxima data que for conforme para todos nós, tá certo? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, saúde. Obrigada, gente. Bom dia.
Bom trabalho aí a todos. Bom dia a todos. Bom dia.